Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, a nossa aula hoje é de regência nominal. Tivemos já a aula de regência verbal. Ah, Eliana, eu não assisti. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Ah, não lembro. Tá aqui na descrição do vídeo. Vai lá, assiste. Importantíssimo para a gente compreender a questão da regência. Lembrando que a regência, ela sempre vai ter um termo que rege, que determina a presença ou não de uma preposição e qual preposição, e o termo regido, tá certo? Que vai obedecer essa sequência. É a relação de dependência lá, regência nominal. É a relação de dependência que estabelece de um nome, por isso que é regência nominal, ou sintagma nominal, chamado termo regido, para com outro nome, que seria o quê? Um substantivo, um adjetivo ou advérbio, chamado termo regente. Então, eu tenho o termo regido e o termo regente. O nome regente determina, o regente determina a preposição, que deve preceder o seu complemento. Como assim? Vamos lá? Ó, o custo do aparelho é acessível a famílias de baixa renda. Aqui eu quero chamar a atenção para a palavra acessível. Tá vendo acessível? Ele é o termo regente. Se é acessível a alguma coisa. E famílias de baixa renda é o termo regido. Olha lá a preposição a, tá vendo? Então, o termo regente é acessível. O termo regido, famílias de baixa renda. E aqui está a preposição. Igual acontece com a regência verbal, só que agora envolvendo um nome, porque acessível não é verbo, né? Acessível é nome. É acessível a alguma coisa. Então, o nome acessível pede a preposição a. Certo, amores? Muito bom. Olha lá. Diferentemente da regência verbal, em que, dependendo da transitividade do verbo, o que é transitividade? Se ele é intransitivo, se ele é transitivo direto, indireto, direto, indireto. O termo regido pode ser um objeto direto ou ambos, isso lá na regência verbal, né? Então, na regência verbal, se o verbo é transitivo direto, ele vai pedir um objeto direto. Se ele é um verbo transitivo indireto, ele vai pedir um complemento, que é um objeto indireto. Na regência nominal, o termo regido sempre será complemento nominal. Entenderam? Então, lá na regência verbal, o termo regido, ou ele é objeto, né? Objeto direto, objeto indireto. Aqui não, aqui ele sempre vai ser complemento nominal. A preposição é regida pelo nome, ou seja, ela intermediará a relação entre o nome e o seu complemento. Ela faz a ligação entre o termo regente e o termo regido. Ela faz esse intermédio, tá bom? Olha lá. A diferença entre a linguagem formal e a informal, ou entre a linguagem escrita e a linguagem oral, reflete-se também no caso da regência nominal. Embora isso aconteça em grau bem menor que na regência verbal. O que eu estou querendo dizer aqui? Que os problemas, os desacordos entre a norma culta e a norma popular é menor na regência nominal do que é na regência verbal. Regência verbal, a gente tem muitos desacordos entre o que a gramática manda e o que o povo fala, o jeito do povo falar. Aqui acontece em menor nível, tá? Algumas preposições, elas são selecionadas conforme sua ligação com o verbo. Olha lá, na regência verbal eu tenho referir. Referir-se, quem refere-se, refere-se a. Referir-se a. Agora, eu vou falar da regência nominal. Referência. Referência a. Então, a preposição aí acontece. Não é sempre, mas isso acontece. Olha lá, tá vendo? Olha a preposição a acontecendo tanto na regência verbal quanto na nominal. Situar-se em. E aí eu tenho situado em. Olha lá, a preposição em acontecendo nas duas. Aqui está o verbo, aqui está o nome. Tá vendo? Verbo e nome. E a preposição se repete. Mais um exemplo? Ansiar por, ansiar desejar. E aí eu vou pôr ansioso por. Olha lá a preposição por aparecendo nos dois, certo? Aqui agora são alguns exemplos. Gente, regência é um assunto vastíssimo. Nós temos dicionários de regência nominal e de regência verbal. Então, é o uso, é a prática do falante que vai determinar, tá certo? Mas aqui eu vou apresentar alguns importantes para a gente já ir assimilando. Acessível a.
fácil de atingir. Esse é o sentido. Ó, as informações estão acessíveis aos interessados. Então, ó, acessível a. Vamos ver aqui na frase? Olha lá a preposição. Acessível aos. Tá vendo? Adverso a. O que quer dizer que isso? Que se encontra em oposição. Adverso a. A situação econômica do país é adversa ao. Tá vendo a preposição ali? Isso. Aumento de empregos. Ansioso por, a gente viu isso ali, né? No sentido de desejoso. O homem estava ansioso por livrar-se do problema. Ansioso por, olha lá. Apto, apto pode ser apto para ou apto a. As duas preposições aqui estão corretas, no sentido de habilitado, de estar capacitado. Ó, o candidato estava apto a obter a vaga, ou o candidato estava apto para obter a vaga, tanto faz. Coerente com, em que há coesão, que tem nexo, que tem lógica. A resposta é coerente com a pergunta. Tá vendo a preposição aparecendo? Então, aqui eu estou explicando algumas regências nominais, o significado dela e dando exemplo e mostrando para vocês a presença da preposição aqui, tá certo? Vamos ver um pouquinho mais? Coetâneo de, que é quer dizer da mesma idade. Os coetâneos de Chico Buarque de Holanda compuseram músicas inesquecíveis. Olha lá, coetâneos de... Ui, desculpa aí, isso daqui tinha que estar aqui, ó. Ó, houve um erro aqui, hein? Ó, atenção, coetâneos de, não desse de aqui, aqui tá ligando o nome, aconteceu algum problema na hora de fazer aqui. Então, ó, pra cá, coetâneos de. Tudo bem? Conforme a e conforme com, que quer dizer semelhante, concordante. As medidas estão conformes ao ou conforme com, tá certo? O regimento, tanto um quanto o outro. Contemporâneo de, que existe na mesma época, contemporâneo de, ó, pede a preposição de. A maioria dos contemporâneos da Segunda Guerra Mundial já se foi. A maioria dos contemporâneos da, olha lá, contemporâneos da. Contíguo a, o que quer dizer isso? Que toca em, está próximo, uma coisa próxima da outra. Ouvimos vozes na sala contígua ao escritório, quer dizer, ao lado do escritório. Olha lá, contígua a, tá certo? E aí, compatível. Compatível com, que pode ser exercido ao mesmo tempo, por um mesmo indivíduo, capaz de funcionar conjuntamente. Este cargo é compatível com a capacidade de José. Equivalente a, tá vendo? Equivalente pede a preposição a, quando tem valor de que tem igual valor, força ou peso. Os incentivos à agricultura foram equivalentes a 5% do produto interno bruto. Isso aí. Grato, grato a, que é a mesma coisa de agradecido a. O rapaz mostrou-se grato aos amigos que o socorreram. Muito bem. Hostil a, que se opõe a, adversário de. As leis eram hostis aos interesses dos trabalhadores, tá vendo? Morador em, quer dizer, residente em, mesma coisa. João é morador na. Gente, ó, na, o que é na? É em mais a, ok? Então, o na é a preposição em mais o artigo na, o artigo a. Negligente em, que é descuidado em. Os parentes foram negligentes nos cuidados com a saúde de Dona Antônia. Ó, negligentes nos. Quem é negligente em, tá bem? Preferível. Preferível a, que deve ser preferido. Preferir antes de falar, refletir, desculpe-me, antes de falar é preferível a falar sem pensar. Preferível a, tá bom? Rebelde a, que não se submete a. Os jovens são rebeldes à tradição. Esta crase aqui indica que eu tenho uma preposição mais um artigo. Isso é a crase, junção da preposição mais o artigo. Então, a preposição que vem de rebelde, quem rebelde é rebelde a, tradição, um nome que admite o artigo a. Por isso, da presença da crase, certo? Relativo a, que tem relação com, né? A questão relativa
aos indígenas. Olha lá, o aqui da preposição os é o artigo, aos indígenas, certo? Situado em, quer dizer localizado em. A casa está situada na rua Correntes, ok? Olha lá, situado em. Vizinho de ou vizinho a. Tanto faz aqui, posso ter as duas preposições, que é próximo de ou próximo a. Os moradores vizinhos da praça ou vizinhos à praça incomodam-se com o barulho. No caso aqui, ao usar a, eu tenho que colocar crase. Por que eu coloquei crase? Porque o nome seguinte é feminino, tá bem? Como é que eu faço? Troca por uma masculina. Os moradores vizinhos ao prédio. Tá vendo que apareceu ao? Então eu sei que tem crase aqui. Troca feminina por masculina, deu ao, tem crase acontecendo aí. Muito bem. E com isso eu encerro esta aula. Agradeço e peço que curtam esse vídeo, deixem os comentários aqui. Não é inscrito no canal? Se inscreva e compartilhe nas redes sociais. Espero vocês no nosso próximo encontro.